Então hoje vamos conversar sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Eu ainda consigo me aposentar com as regras da aposentadoria por tempo de contribuição? Se eu tiver implementado as condições em 13 de novembro de 2019 e não fiz o requerimento, eu ainda consigo me aposentar com essas regras? E se eu não implementei as condições, tem alguma outra regra que eu possa utilizar para me aposentar? Ainda existe aposentadoria por tempo de contribuição? Então as dúvidas são muitas e nós vamos conversar sobre todas elas a partir de agora. Então hoje vamos conversar sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Será que eu posso ainda me aposentar com as regras da aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo após a reforma da Previdência? Se você implementou os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição antes de 13 de novembro de 2019, você vai conseguir se aposentar com as regras da aposentadoria por tempo de contribuição. Se você não implementou os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição antes de 13 de novembro de 2019, mas você ainda se encaixa nas regras de transição que foram trazidas pela Emenda Constitucional 103, você consegue se aposentar ainda por tempo de contribuição, só que daí você vai ter que se encaixar em uma das 4 regras de transição trazidas pela Emenda Constitucional 103. Agora, se você não se encaixa nem nos requisitos anteriores a 13 de novembro de 2019 da aposentadoria por tempo de contribuição, se não havia implementado nessa data os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição e nem vai se encaixar na regra de transição, aí você realmente não vai conseguir mais utilizar os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição, porque ela foi extinta com a reforma da Previdência. Então, a Emenda Constitucional 103 substituiu a aposentadoria por tempo de contribuição pela aposentadoria por idade. Mas vamos verificar então quais são os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição. O homem teria que ter 35 anos de contribuição, a mulher 30 anos de contribuição e ambos teriam que ter carência de 180 meses. Não existia idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição e nós tínhamos, a partir de 99, a incidência do fator previdenciário e posteriormente a isso veio as regras de ponto, que é 85 para a mulher e 95 para o homem, ou seja, somando a quantidade de tempo de contribuição mais a idade, teria que dar os pontos para a concessão da aposentadoria. O cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição antes de 13 de novembro de 2019 era 100%, do seu salário, era um cálculo de 100% do seu salário de contribuição, das 36, dos 36 últimos salários de contribuição e a exclusão, então, de 20% dos menores salários, ou seja, era considerado apenas 80% desse cálculo dos maiores salários de contribuição para a média. Agora, com a Emenda Constitucional 103, além de ter deixado, de existir a aposentadoria por tempo de contribuição, então passou a existir novas regras para a aposentadoria por idade. Mas como assim novas regras? A idade, então, do homem passou a ser 65 anos, a idade da mulher 62 anos, o tempo de contribuição do homem 20 anos e o tempo de contribuição da mulher 15 anos. Então, esses são os novos requisitos, que foram substituídos, então, substituiu a aposentadoria por tempo de contribuição pela aposentadoria por idade. A Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, trouxe 4 regras de transição a serem aplicadas, então, na aposentadoria por tempo de contribuição, para que as pessoas que não implementaram ainda os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição em 13 de novembro de 2019 possam ainda ter um período
de adaptação até que se implemente totalmente as condições para que seja então aplicada a partir de agora a substituição da aposentadoria por tempo de contribuição à aposentadoria por idade voluntária. Então, quais seriam essas regras de transição? A primeira regra de transição é a regra de pontos. Ela inicia então com 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem e vai aumentando um ponto a cada ano até alcançar 105 pontos para o homem e 100 pontos para a mulher. Essa primeira regra não incide o fator previdenciário, mas ela inicia com o seu salário de benefício em 60%, porque nós passamos a ter, então, uma contribuição mínima de 20 anos para o homem e 15 anos para as mulheres. O que seria necessariamente? Que a partir de 20 anos, toda a contribuição que o homem tiver feito a partir de 20 anos de contribuição aumenta 2% acima de 60%. E para a mulher, a cada contribuição, no caso que tiver feito acima de 15 anos de contribuição, aumenta 2% em cima do salário de benefício de 60% para a mulher. Ou seja, essa regra de transição, o salário de benefício da apuração de 100% vai iniciar em 60%, o que vai acontecer também com a segunda regra, que é a regra da idade mínima. Na regra da idade mínima, o homem inicia então com 61 anos e a mulher com 56 anos, tá? Até atingir 65 anos o homem e 62 anos na mulher. Essa idade mínima, ela vai sendo aumentada a cada ano, meio ano, tá? E como é que ela é implementada também? O seu cálculo também é 100% e ele inicia o salário de benefício com 60% dessa apuração, sendo que todas as contribuições que necessariamente forem acima, né, de 20 anos o homem e 15 anos a mulher, vai somar 2% a mais a cada ano para que fique, no caso, acima dos 60% inicial. Tanto na primeira quanto na segunda regra, então, não incide o fator previdenciário. A terceira regra seria a regra do pedágio de 50%. Como é que funciona essa regra do pedágio de 50%? Ela serve apenas para as pessoas que faltam até 2 anos para implementar os requisitos da aposentadoria, né, por tempo de contribuição lá em 13 de novembro de 2019. Então, se em 13 de novembro de 2019 faltava até 2 anos para você ter os requisitos para se aposentar por tempo de contribuição, você pode fazer uso dessa terceira regra do pedágio de 50%. Se faltava mais de 2 anos, você não consegue, então, utilizar essa regra. E como é que funciona? Ela não tem a idade mínima, mas ela tem o fator previdenciário e não tem a aplicação, então, da fórmula 8696. Inicia com 100%, então, do salário de benefício, tá? Então, não inicia com 60% como a primeira e a segunda regra. Então, a quarta regra de transição é o pedágio de 100%. Mas como é que funciona esse pedágio de 100%? Ele é o dobro, no caso ele é a dobra do tempo de contribuição que era necessário para que você atingisse os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição em 13 de novembro de 2019. Então, na verdade, você vai escolher uma das 4 regras de transição conforme, né, for mais benéfico e o cálculo mais favorável para você. Então, se a sua regra favorável for o pedágio de 100%, a idade mínima dele, então, é 60 anos para o homem e 57 para a mulher, e 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher. A renda mensal inicial é 100% do salário de benefício,
tanto no pedágio de 50% quanto no pedágio de 100%. Já na primeira e na segunda regra de transição, que é a regra de pontos e a idade mínima, inicia com 60% de salário de benefício. Como é que funciona? Como é que eu vou saber? Aí você realmente vai ter que procurar um profissional de sua confiança e realizar os cálculos necessários, né, para você verificar em qual dessas regras de transição você se encaixa, ou se você já implementou, né, as condições, os requisitos básicos para aposentadoria por tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019, né? Porque existe a possibilidade de você verificar se você tem alguma ação trabalhista que não foi averbado, né, no INSS. Você tem a possibilidade de verificar se você tem algum tempo rural também, que pode ser averbado junto ao INSS, ser complementado, né, para que você possa utilizar então os requisitos dessa aposentadoria como direito adquirido antes de 13 de novembro de 2019, né? Mas todavia, se você não implementou antes de 13 de novembro de 2019 e também não se encaixa nas regras de transição, aí você vai utilizar a nova regra da emenda constitucional 103, que seria, né, então, a aposentadoria por idade voluntária. Aí, nesse caso, você tem que verificar, principalmente com relação às regras de transição, porque todas elas, todos os cálculos também, tá? É importante lembrar que já estão sendo realizados com 100% dos salários de contribuição e que não existe mais o descarte, então, daqueles 20% menores salários de contribuição para que fique só o 80%. Todas elas já estão com cálculo também de 100%. Hoje, o que teríamos para conversar seria isso. Então, vocês podem continuar acompanhando as novidades, tanto no meu Insta particular, quanto no Insta da Barreto Advocacia, como inscreva-se também no meu canal do YouTube, Michele Barreto Catani.